Shalom Aleichem, Ani Yehudá, sejam todos bem-vindos, que a paz do soberano Criador seja sobre todos. Hoje estamos no vídeo 3 da série As Duas Casas de Israel. Hoje nós vamos falar sobre o Assírio, onde começou o cativeiro assírio, onde começou a se espalhar as duas casas de Israel. Eu preciso dar um adendo em algumas coisas que eu não falei na aula passada, mas foi proposital, eu deixei assim, para ver nos comentários quem ia comentar, quem não ia comentar, se alguém pegou isso, se passou despercebido. Por isso eu deixei assim, foi proposital. Eu falei no vídeo passado, nos dois vídeos, que o Eterno, Iderrevaverê, prometeu a Abraão que da sua descendência faria como o pó da terra. Abraão passou essa promessa para Isaac, porque era o filho primogênito, o filho da promessa. Na verdade, Abraão teve o outro filho, Ismael, mas o filho da promessa é Isaac. Então é Isaac que ganhou a promessa da terra, da descendência, etc. e tal. Isaac passou para Jacó. Jacó passou essa descendência, essa promessa, para Efraim, seu neto, filho de Yosef, conhecido como José. Mas ninguém achou isso estranho. Por que que Jacó não deu essa benção para o seu filho primogênito? O filho primogênito dele não ganhou essa benção. Nem era Efraim filho de Israel. Efraim era filho de Yosef, José, que nasceu em Mitzray, no Egito. Bom, os filhos de Israel, os primogênitos, pecaram. Primeiro, então, Israel não deu a sua bênção para o seu filho primogênito. E o seu filho primogênito era Rubens. Rubens era o filho primogênito. Então, por que Rubens não ganhou a bênção de filho primogênito? Porque Rubens manchou a cama de seu pai. Ele deitou com uma das concubinas de seu pai. Então, isso é abominável. Ele manchou a cama de seu pai, por isso ele não ganhou a bênção de filho primogênito. A bênção de multidões de nações, etc. e tal, deveria cair sobre Rubens. Porém, Rubens manchou a cama de seu pai, deitando com uma de suas concubinas. O próximo filho, os dois próximos filhos, eram maus. Vocês vão encontrar essa história lá em Bereshit, quando... Vou colocar nomes bem simples para que fique bem fácil o entendimento. Um homem, entre aspas, ele abusou de uma das filhas, a gente não sabe se ele teve outras, né? Mas uma filha de Jacó. Jacó também teve uma filha mulher, não só homens. E o rapaz, ele disse, não, a gente casa, ele aceitou fazer a circuncisão, aceitou tudo, mas os filhos de Israel foram sanguinários, e quando eles estavam circuncidados, foi lá e matou todos os homens da cidade. Então eles eram sanguinários, então não caiu sobre eles a bênção de primogenitura. E o terceiro e o quarto filho é Yehudá, a tribo de Judá, que são os irmãos judeus que estão lá na terra majestosa. Então, até o quarto filho era Judá. Então, Judá, na ordem, era para ganhar a bênção. Mas Judá também cometeu maldades. Também um dos articulou a mandar a Yosef para Mitzray, para o Egito, vendendo como escravo. Então também não ganhou essa bênção. Mas Judá tinha suas qualidades. Judá era como um grande leão, por isso que vem o nome. Ele também tomava atitudes. Ele mesmo disse, se me deixa aqui, leva todo mundo, quando Yosef não queria liberar o mais novo, que agora esqueci o nome. Eu vou deixar aí embaixo escrito aí para vocês. A Benjamim, né, que era o filho mais jovem. Acho que é isso. Então, Israel ganhou a bênção de ser rei, dominar, legislar. Então, vocês vão ler lá, não vou falar aqui. Leiam em Gênesis 48 todas as bênçãos. Então, o filho primogênito, a bênção de primogenitura, ficou para Efraim, filho de José. Por quê? Porque José era o filho da esposa amada, que era Raquel. Israel amava Raquel. Ele foi enganado por Labão, a gente já sabe da história, mas o filho amado era José. Então, ele deu para o filho de José a bênção de primogenitura. Não vou entrar em méritos qual é mais importante. Por quê? Porque o primogênito recebe a bênção mais importante. Mas, por outro lado, quem é mais importante? O rei ou os servos? O rei. Então, quem ganhou a bênção de ser rei foi Judá. Mas não vamos entrar no mérito, ambos são importantes, ambos são duas casas, não há, vamos dizer que é maior nem menor, cada um na sua importância. Então, vamos seguir o vídeo. Vamos agora para a construção
da divisão das casas, a gente vai ver justamente aonde aconteceu isso. Bom, então as tribos foram divididas, como eu falei para vocês, e a gente tem a primeira menção onde elas foram divididas, e vocês vão ver por que elas foram divididas. Foram levadas para o cativeiro assírio, e a gente vai ver agora. Pega o livro de vocês, a Bíblia de vocês, em 2 Reis 17. 2 Reis 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Olha que a gente consegue ver, eu estou fazendo o vídeo em partes para que eu possa detalhar para vocês, versículo por versículo. Olha só, no 10º de Acás, rei de Judá. Olha só, rei de Judá, reino do sul. Como a gente viu na aula passada, reino do norte e reino do sul. Então, Acás, rei de Judá, rei do sul, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel. A gente vê que agora Israel, o reino do norte, às vezes chamado de casa de Efraim, casa de José, casa de Israel. Judá chamado de reino de Judá ou de Israel. Mas aqui o contexto é claro, e aqui o reino de Israel aqui é o reino do norte, olha só. Reinou em Israel em Samaria, a capital, Samaria. Durou 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Olha só, foi mal, porém não tanto quanto os outros. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributos. Porém o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviou mensageiro a Só, rei do Egito, e não lhe pagava tributos ao rei da Síria, como antes fazia, de ano em ano. Por isso o rei da Síria encercou em grilhões num cárcere. Olha só, cercou, fechou toda a cidade. Ou seja, o rei da Síria descobriu que quem ele deixou como reino do norte pagava tributos para ele. Isso era algo comum. Quando um reino dominava o outro reino, o reino dominado pagava tributos. Ou seja, tinha que pagar especiarias, ouro, prata, verduras, coisas da época, pagava tributos ao outro rei que mandava nele. Então você tinha, entre aspas, uma independência, mas você era dominado por aquele rei que te dominava. Então o rei descobriu que ele estava de complô com o Egito e não estava pagando os tributos como deveria. Então ele cercou qual é a palavra mesmo? Fez um cerco em torno do reino do norte, cercando lá a capital. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou por 3 anos. Olha só, ele passou por toda a terra, todo o reino do norte, e sitiou Samaria, e ficou 3 anos em volta da cidade. Quando eles sitiavam a cidade, nenhum comerciante entrava, nada saía, não entrava produtos, não saía nada. Israel dependia muito de outros lugares, então você preso ali, você fica preso, acaba os recursos naturais, os recursos, todos os tipos, mercadorias, comidas, alimentos, roupas, então fica fica muito complicado para quem está sitiado. No ano 9 de Oséias, rei da Síria, atacou Samaria e transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Hala, junto a Rabor e ao rio Goza, e nas cidades do Medos. Olha só, então aqui a gente vê no versículo 6, que no ano lá o rei da Síria tomou Samaria, ele conseguiu, invadiu, tomou a cidade e transportou Israel. A gente vê que claramente Israel, o reino do norte, é muito claro quando você analisa os textos. Esse Israel não é Israel, é o reino do norte, a casa de Efraim. Lembra bem, Efraim ganhou a bênção de ser multidão de nações. Então ele levou o reino do norte para lá, ok? E por que ele levou, vocês vão entender por quê. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus. Eles fizeram subir a terra do Egito debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e tremeram a outros deuses. Ainda nos estatutos das nações, o Senhor lançará por diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então aqui a gente está vendo, a gente viu, não precisamos continuar lendo, que o rei da Síria levou Israel, levou o povo lá da Samaria e de todo o reino para o norte. Esse cativeiro foi aos poucos. Primeiro ele levou Samaria, levou muita gente, depois levou o resto. Isso aqui, se vocês continuarem lendo, vocês vão encontrar as passagens aí. Se eu falar todas, vai ficar muito longo o vídeo, e a ideia não é essa.
era um costume, assim como o costume romano, de impor a sua religião e matar aqueles que não aceitavam, né? Assim ele fez em muitos lugares. É só ler a história. A Síria, ela tinha um costume de que ela pegava um povo, levava esse povo e colocava outros povos na sua terra e misturava entre eles. Por quê? Porque assim você perde a força, você perde o domínio, você perde o controle. Imagina que você está numa cidade onde tudo é bem organizado. Chega uma pessoa, leva todo mundo embora e traz outras pessoas e mistura quem você não conhece, outras ideologias, outras culturas, outra religião. Então misturou tudo. Poucos ficaram lá e os poucos ficaram se misturaram. Aí dá a origem aos samaritanos, conhecido lá no chamado Novo Testamento, samaritanos. Os samaritanos são os que ficaram do Reino do Norte, que se misturaram com quem o rei da Síria deixou lá. Mas era um costume deles fazer isso, levava o povo, deixava alguns para a terra não ficar toda deserta e misturava com outros povos. Também tinha um costume, era um costume assírio, em misturar esses povos pelo mundo. Então a Assíria espalhou o Reino do Norte por vários países lá perto, e aí com o passar do tempo, esses países, né, esses povos que foram semeados, as 10 casas, se dividiram, foram para um canto, foram para o outro, e formaram as nações. Aí se cumpriu a palavra do Eterno, onde disse que de Abraão faria uma multidão de nações. Então, de Efraim, a casa do norte, se espalhou, a Síria espalhou eles pelos países em voltas, e assim eles foram indo, espalhando para cá, para lá, até que formou as nações. Então, os povos em voltas, onde eles foram levados, foram se espalhando, e deu origem às nações nos dias de hoje. Então, muitas das nações são formadas por tribos de Israel. Existem tribos inteiras que são países. Vou fazer isso em um outro vídeo mais para frente. Onde estão as tribos de Israel? Eu vou mostrar para vocês. Isso é um estudo e não pode ser comprovado. São apenas teorias baseadas na Bíblia e pela história. Mas não dá para se provar cientificamente. Se prova através da Bíblia, pela fé, aonde elas estão e quem elas foram se tornar. Mas lembrando que essas 10 tribos, elas estão basicamente em todos os países do mundo. Então, todos os lugares tem uma pessoa de Efraim, tem uma pessoa de Zebulon, tem uma pessoa de Naftali, tem uma pessoa de Manassés. Todas, acredita-se que tem um pouco delas em todos os países, porque elas se espalharam pelo mundo, ok? E como o mundo hoje está todo oxigenado, não existe uma raça, abre aspas, para pura, uma etnia pura, todas têm mistura, então as casas do norte estão pelo mundo inteiro, tá bom? Bom, então agora vamos ver as coisas terríveis que fez o reino de Efraim, o reino do norte. Peguem a Bíblia de vocês em Oséias, tá bom? Oséias capítulo 7, a partir do versículo 8. Oséias capítulo 7, versículo 8. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Olha só, olha o Eterno confirmando o que eu disse para vocês. Efraim se mistura com os povos, ou seja, com os povos vizinhos, se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. Ou seja, é um pão que não terminou, não ficou pronto, se misturou com os outros. Estrangeiros lhe comem à força. Ou seja, os povos que estão lá em volta dele comem à força, vão tomando a sua identidade, vão fazendo ele perder a sua identidade de judeus, né? Na verdade não judeus, de israelitas, vai perdendo sua força israelita, vão perdendo seus costumes, vão perdendo sua fé, vão adorando a deuses aos quais não conheceu. Foi profetizado lá no livro de Devarim, né, onde vocês adorarão deuses que não são seus, de pedra e pau, e etc e tal. Estrangeiro come à força, e ele não sabe. Também também as cãs já se espalham sobre ele, e ele não sabe. A soberba de Israel, olha só, a soberba de Israel aqui, reino do norte. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Olha só, então Efraim, cometendo coisas terríveis, sendo levado para os povos, se misturando, perdendo a sua identidade, perdendo a crença no Deus único, perdendo a circuncisão, perdendo todo o ritual que ele tinha, e mesmo assim eles não voltavam para Deus, não buscavam a Deus. Porque Efraim é como uma pomba, enganada, sem entendimento, chamam o Egito e vão para a Síria. Chamam o Egito por quê? Porque eles tentavam ir em acordos com o Egito e vão para a Síria, né? Quando forem sobre eles,
endurecerei a rede como vão para o céu e castigá-los, que eles têm ouvido com a sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim, a destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim, e eu os remedirei, mas não falaram mentiras contra mim. Então aqui a gente viu, e eles falam mentira contra mim. Então o que o Eterno está dizendo, no versículo 12, quando forem sobre eles, estenderei a minha rede, e como aves do céu, os farei descer, castigai-los, segundo o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Tipo assim, se afastaram do Criador. Efraim se afastou do Pai. Efraim, né, a tribo de Efraim, o reino do norte inteiro, não só a tribo de Efraim, todas as 10 tribos, Efraim dominando, apartou-se do Eterno e fugiram dele. E eu os remia, ou seja, eu cuidava deles. Mas eles falaram mentira contra mim, ou seja, eles falavam mentira contra o Criador. Então, aqui a gente já viu uma das coisas que fez a tribo de Efraim naqueles dias. Peguem agora o livro de vocês em Oséias, capítulo 4, versículo 17. Oséias, capítulo 4, versículo 17. Efraim está entregue aos ídolos, e deixai-lo. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, e os seus príncipes amam aproximadamente a desonra. O vento os envolveu com suas asas, envergonhado-se, envergonha-se ao por causa dos seus sacrifícios. Ou seja, Efraim está entregue aos ídolos, a idolatria tomou conta de Efraim, e os seus príncipes estão em desonra. O vento os envolveu nas suas asas e envergonharam-se por causa dos seus sacrifícios. Efraim chegou ao ponto de sacrificar seus próprios filhos aos deuses, né, pagãos. A coisa que era um costume da época, naquelas regiões, coisa que o Eterno sempre abominou. Isso é uma prova que o Eterno jamais aceita sacrifício humano. Então, tira da sua cabeça que o Mashiach foi um sacrifício por expiação de pecados. Esse meu vídeo é para falar sobre as duas casas, mas eu não posso deixar de mostrar uma coisa tão importante. O Eterno não aceita sacrifícios humanos. Isso é contra toda a essência da Bíblia, que é o Tanar. A Bíblia é o Tanar. É contra toda a essência isso. Vamos lá. Pega o livro de vocês em Oséias, capítulo 5, a partir do versículo 13. Oséias 5:13. Olha lá. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria. Esse dirigiu ao rei principal, que acudisse, mas ele não pudera curá-los, nem sarar a sua chaga. Olha só, mostrando novamente, para que não haja dúvida, a diferença entre Efraim, Israel, Judá, reino do sul, reino de Judá. Então, Efraim, reino de Israel, Judá, reino do sul. Quando Efraim viu a sua enfermidade, e Judá, olha só, Efraim e Judá, a sua chaga, a sua ferida, a sua doença, subiu Efraim à Síria e dirigiu-se ao rei principal, ao qual acudisse, mas não pôde curá-lo, nem sarar a sua chaga. Ou seja, o rei nada podia fazer por Efraim, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para Judá. Olha só, aqui o Eterno dizendo, como Efraim fez coisas terríveis, Judá também cometeu erros, Judá também errou, e não foi pouco, errou muito, porém Judá errou menos. Então olha só o Eterno dizendo, para Efraim serei como um leão, e para Judá um leãozinho. Olha só, um leão poderoso, grande, vai destroçar Efraim, e para Judá eu serei como um leãozinho, um leão pequeno. Vou castigar, vou morder ali, vou arrancar uns membros, mas ele vai sobreviver. Eu estou usando linguagens bem simples para vocês entenderem. Um leão enorme come, destroçou Efraim, e um leãozinho menor para Judá. Então, ou seja, Judá também será castigado, mas não tanto quanto Efraim. Eu mesmo despedaçarei, embora arrebatai-lhe, e não haverá quem os livre. O Eterno diz, eu vou acabar com eles, não vai ter quem livre eles. Não vai ter quem os livre. Irei e voltarei no meu lugar, até que reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. Aqui vai continuar. Então o Eterno está dizendo, até que eles voltem para mim, até que eles se arrependam e digam, nós somos culpados. Não haverá chance para eles. Então para Efraim, que são as nações, eu vou explicar isso mais lá na frente também, para vocês entenderem melhor. Ou seja,
Para Efraim existe uma salvação para Efraim, mas ele tem que reconhecer os seus erros. Quais são os seus erros? Voltar a guardar o Shabat, voltar a defender que o Eterno é um, as suas alianças, né, a circuncisão, a comida kasher e tantas outras leis que o Eterno deixou muito estabelecida, muito clara. No dia que Efraim fizer isso, o Eterno volta para Efraim. Vamos lá. Pega no livro de vocês, continuamos em Oséias. Oséias capítulo 5, versículo 9. Oséias capítulo 5, versículo 9. Efraim torna-se assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam o mar, ou os marcos. Derramarei, pois o meu furor sobre eles como água. Olha só, o Eterno diz, Efraim está perdido entre as tribos de Israel e tornarei conhecido o que se cumpre. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois o meu furor sobre eles como água, ou seja, como água vai derramar muito a ira de Adonai sobre eles, sobre Efraim e sobre Judá também. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque nunca foi do seu agrado andar após a vaidade. Olha só, depois que Efraim se perdeu, nunca mais Efraim quis andar segundo o Eterno. Ele sempre quis andar segundo as suas vaidades, ele não quis reconhecer os seus erros. Portanto, Efraim serei como traça, e para a casa de Judá como podridão. Aqui a gente viu que o Eterno está punindo as duas casas. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim a Síria e dirigiu-se ao rei principal. O que acudiu-se, mas não viu. Aqui a gente já está voltando para a mesma passagem, né? Então aqui vocês viram o Eterno mostrando as coisas erradas que tanto Efraim quanto Judá fez, mas Efraim foi muito pior. Bom, estamos chegando ao final desse estudo. Nesse final de estudo, a gente vai ver, a gente viu nessa aula basicamente as coisas erradas que Efraim cometeu, Judá também errou, Judá vai ser levado para o cativeiro da Babilônia também, decorrendo a muitas coisas erradas, mas a gente viu aqui, né, falando sobre Efraim. Vamos encerrar a aula no livro de Oséias, capítulo 11, onde vocês vão ver que eu não falo por mim, eu não falo para puxar, entre aspas, querer agradar os judeus, pois me considerar um judeu. Eu falo pela verdade. Vocês vão ver que as escrituras estão comigo, não preciso usar de interesses pessoais. O Eterno prometeu a Abraão que da sua descendência faria a sua semente como o pó da terra. Então há uma restauração prometida para Efraim. A gente vai ver isso lá em Emiar, lá em Jeremias. Mas como eu disse, Efraim precisa, a gente viu aí no estudo, aí nas passagens anteriores, Efraim precisa reconhecer o seu erro, Efraim precisa voltar ao Eterno e Efraim precisa fazer techuvá. Então você que me ouve, será que você é uma tribo perdida da casa de Efraim? Será que você é cristão que me ouve? Ou você um judeu que me ouve? Porque os judeus também são 3 casas que estão espalhadas. Hoje a gente não sabe quem é Judá, quem é levita e quem é benjamita, né? Benjamim. Mas não vamos falar de Judá agora. Então vamos supor que você está aqui, você não é judeu, não tem uma descendência judaica. Será que você não tem nem um pouquinho do sangue de Zebulon, de Neftali, de Efraim, de Manassés, de Gad e de todas as outras tribos? Será que você não tem? Será que você não quer entrar na promessa do Criador? E para você entrar, você vai ter que reconhecer os seus erros. Deixar avodazará, idolatria, adorar unicamente a Id, Re, Vav, Re. Somente. Somente Ele cura. Não, somente Ele cura. Toda cura vem de Adonai, tudo provém dele, pois tudo subsiste nele. Somente Ele é Salvador, somente Ele é Criador, somente Ele é pré-existente, somente Ele é o que é. Ele não tem princípio de dias nem fim. Tudo fora dele tem princípio e tem fim. Ele é o único que é o que é. Serei o que serei, como ele disse para Moshe. Então, somente o Eterno é. Tudo fora dele é criatura. Ninguém ajudou o Eterno a criar o céu, nem a terra, não teve braço. Não existe isso. Isso é idolatria. Somente o Eterno Criador. Ele é o único que cria todas as coisas. Ele criou tudo sozinho, por ele mesmo. Ele deixa isso muito claro. Mas, falo para você que me ouve, será que você não tem um pouco das tribos do norte no seu sangue? Será que você não quer voltar para as promessas do Eterno e restaurar as suas origens israelitas? Pensa nisso. Bom, vamos lá, Oséias capítulo 11, versículo 8, para fechar. Como
Como te deixará, ó Efraim? Como te entregará, ó Israel? Aqui mostrando Israel e Efraim. Aqui, Israel aqui é Judá. E Efraim, Efraim. Porque são pessoas distintas. Olha só. Como te deixará, Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Na verdade aqui Efraim, Israel mesmo. Esquece o que eu falei aí. Como te deixaria, Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adão? Como faz-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas paixões a uma se acendem. Não executarei o meu furor da minha ira. Não tomarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus, e não há homem, e não homem. O santo no meio de ti não voltará em ira. Andará após o Senhor, este bramará como um leão. E bramando os filhos, tremendo, virão do oriente, ou seja, virão. Tremerão, virão como passarinhos. E os do Egito, e como pombas da terra da Assíria. E farei habitar em suas próprias casas, diz o Eterno. Ou seja, vai haver um dia que o Eterno vai trazê-los de volta. Então, eles vão vir do Egito. Egito aqui não é Egito, o país Egito Mitzray. Egito que é escravidão. A palavra Egito ela é usada nas escrituras muitas das vezes como escravidão. Então nós estamos em Mitzray, estamos no Egito, estamos no período de escravidão. Então Egito aqui é escravidão. Trarei da casa de escravidão. Do Oriente, virão, a gente já viu. Efraim me cercou por meio de mentiras. A casa de Judá está entregue aos enganos, mas Judá ainda domina com o fiel o santo. Olha só, olha a última frase para mostrar para vocês que eu não falo por mim, eu falo pelas escrituras. Judá também errou e pecou, mas Judá errou muito menos que Efraim. Olha só, meu telefone está tampando aqui. Efraim me cercou por meio de mentiras e a casa de Judá com enganos, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Então aqui a gente viu ainda que Judá ainda está com o Eterno, enquanto Efraim se perdeu muito mais. Bom, o vídeo vai ficar por aqui, o shiur vai ficar para a próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, quem gostou do vídeo, deixa seu comentário. Diga aí nos comentários o que você achou, conhecia, está aprendendo, está gostando dos estudos. Deixa aí o seu feedback, tá bom? Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e até a próxima terça-feira com a parte 4 do vídeo, As Duas Casas de Israel. Shalom, shalom, lehitraot.